bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito Podcast, o podcast do curso de Direito da UCDB. Eu sou o professor Rodrigo e do meu lado tem o meu amigo Rafael Chaia. Fala pessoal, hoje a gente com um convidado muito especial, a gente conta hoje com a presença do Dr. Mansur Carmouche, ex-presidente da OAB, advogado, atualmente membro do Conselho Nacional de Justiça. Chaia, foi difícil trazer o Mansur, muito obrigado, viu, Mansur, porque pagar seu passe para vir lá de Brasília é muito difícil. Eu que agradeço vocês, Rodrigo, meu querido amigo, Rafael Chaia, amigo de longa data, da nossa família. Né? Somos originários do Líbano, né? Famílias, né? Que vieram do Líbano, imigrantes, né? Então é um prazer estar com vocês aqui, né? Não é tão difícil me trazer, não, viu? Me convida para um bom papo que eu venho. Você sabe disso, né, Rodrigo? Já fizemos outros podcasts aí, né? Mas é muito gostoso. O segredo está no carneiro recheado. Faz o carneiro recheado para você ver se não vai rapidinho, cara. Hoje minha mulher fez quibe labani. Tá vendo? Para quem sabe, toda sexta-feira tem almoço árabe lá na minha casa. Pronto. Isso é um convite? Na próxima eu vou te convidar lá, viu? Mansur, como o nosso podcast é para os acadêmicos, Sim. A gente quer saber, porque o acadêmico hoje, ele está naquela, vou advogar, não vou, o mercado está saturado. A gente vem aqui para trazer um pouco da história também do convidado. Como é que foi o início da carreira, Mansur? Não, como toda profissão, todo início é envolto de muito mistério, né? Se você vai dar certo naquela carreira, se você vai ganhar dinheiro, se você vai ter sucesso, se vai naufragar. É envolto de vários mistérios, mas o direito talvez seja uma das profissões mais atraentes e competitivas do nosso mercado. Então, assim, até hoje, estava conversando com uma colega lá na OAB, teve sessão de manhã, e ela está falando justamente isso. A diretora-geral da ES, doutora Lawane, muita gente fazendo, inclusive, direito para advogar, porque muita gente faz direito e, às vezes, vai procurar um concurso público, Ministério Público, delegado de polícia, procurador de Estado, defensoria, magistratura. Então, muita gente acaba tendo um leque de opções e ali, depois que sai da faculdade, ele vai ver o lugar que ele melhor se encaixa para ele poder definir o que ele quer da sua vida. Mas o direito em si talvez seja uma das carreiras, né, aquela que projeta você para as melhores carreiras que você tem hoje na nossa sociedade. O advogado é uma profissão, advocacia, né? A gente não fala mais advogado e advogada, né? A gente fala advocacia, é uma profissão muito nobre, uma profissão que dá uma integração social, dá inclusive uma inserção social muito grande, né? Por óbvio, sendo levada na mais alta, como diz, condição, né? Eu acho que o advogado, a advogada tem que saber como se portar, como tratar a sua profissão, né? Como qualquer uma das outras que a gente tem, mas a advocacia, ela também projeta você para outras coisas, até para a política, né? Nós já tivemos presidente da República, advogados, né? Um dos mais famosos, Michel Temer, né? Outros do passado também que vieram da advocacia. E são profissões, governadores, prefeitos, vereadores, deputados. Nós tivemos vários deputados aqui no Estado, principalmente. Um deles mais conhecido, que foi presidente da OAB, nosso querido Fábio Tradi, né? O pai dele também é advogado, família de advogados, né? Só o Nelsinho, que é médico, mas eles acabaram se projetando. Então, essa profissão, ela te projeta muito, né? Dependendo de como você toca ela. Então, assim, eu sempre falo para os jovens, aqueles que estão na dúvida do que fazer, né? Para que observem a sociedade como um todo. Quem são as pessoas que mais se destacam? Qual é a carreira que eles escolheram? Às vezes um empresário, administrador, advogado, advogada, né? Mas isso, você tem hoje um leque para você observar, fazer essa observação, esse espiamento, né? É importante fazer isso para você definir o que você quer da vida. Mas eu sou suspeito para falar porque eu gosto demais, né, da advocacia e do direito, né? Porque fazer direito é uma coisa muito interessante, porque você acaba adquirindo noções sobre tudo, né? Perfeito. Sobre o cotidiano, a vida. Você vê o direito civil, na essência, quando você vive isso na prática e você vê lá nos códigos, né? É o direito civil, o direito penal, a Constituição,
né, que são os direitos materiais, né, que nós temos, né? E isso acaba você tendo uma noção do que você quer da vida, fazendo isso na prática, né? É um conjunto de coisas, né? Eu acho que o direito é uma parte deles, mas a experiência, a vivência, saber escutar os casos, né? Porque por que se exige a prática forense, né? Ter esse conhecimento de vivência é muito importante. Né? A pessoa não acha que vai sair daqui, fez o curso de Direito, fez a prova da ordem, né? O exame de ordem, e amanhã já começa a advogar, né? É por causa disso que eu sempre oriento os novos advogados, aqueles que estão começando, a se integrar nas nossas comissões da OAB, porque ali é um universo de tudo. Eu sempre falo, a OAB, ela é o princípio e o fim de tudo, né? Então, aqueles que dedicarem ou escolherem a advocacia, eles têm ali, né, um leque de comissões para eles aprenderem, saberem, diversificarem o seu mercado de trabalho e também conseguir compreender como que é fazer uma separação na prática, como é que você faz para ter um diálogo com os seus clientes, né? Então, isso tudo você não vai, às vezes, aprender na faculdade. Sim. Então, a OAB, ela tem esse papel, né? Além de integrar, também de conduzir você para ter experiências também para você ter. E isso é legal, porque poucos recém-formados sabem do papel das comissões. As comissões permitem que você faça um networking exatamente para você adquirir aquelas soft skills e aquelas hard skills que muitas vezes a faculdade não consegue te trazer. Então, por exemplo, eu me formei. Tá, mas como é que eu vou, por exemplo, organizar o meu escritório? Como é que eu vou, por exemplo, começar a peticionar online? Ou ainda temáticas mais específicas que muitas vezes você não consegue ver na faculdade. Como hoje nós temos comissões que tratam, por exemplo, de direito militar, nós temos comissões específicas que tratam de proteção de dados, nós temos vários temas de comissões. Por exemplo, de sucessões, família e sucessões. Direitos de imigrantes também. Mas, assim, tem um leque, são mais de 100 comissões. Quando nós chegamos na OAB, acho que nós tínhamos 35. Hoje já são mais de 100 comissões, discutindo os mais variados temas. Para quem quiser, quem se afinar mais, direito trabalhista, direito penal, né, de advogados criminalistas, advocacia criminalista, da advocacia trabalhista, da advocacia... vamos dizer, de todos os segmentos que você tem de processo civil. Esses dias também nós tivemos um curso sobre regularização fundiária. Nós temos uma comissão específica para tratar desse tema. Tem uma de direito minerário agora. Direito minerário, também. Aeronáutico, direito de trânsito. Você vê um tema... Hoje, essa semana, a gente estava falando sobre drone fazer... fiscalização de trânsito. Fazer fiscalização de trânsito. Isso é legal? Isso tem fundamento? Como é que é? Então, as comissões, elas debatem esses assuntos, né? Então, assim, todo dia você tem uma oportunidade de estar aprendendo. Direito administrativo. Nós criamos a nossa gestão, a comissão de advocacia publicista. Nós temos os advogados da advocacia pública também. Então, assim, é uma infinidade de comissões que você pode estar aprendendo, de comissões de direitos humanos, claro, de combate à violência contra a mulher, das mulheres advogadas. Nós temos várias comissões e essas comissões são, vamos dizer, o pulmão da nossa instituição. E eu digo isso porque hoje eu estava falando para a presidente da Comissão de Direito Tributário, que é a doutora Janaína Galiano, e eu estava falando que eu comecei na OAB em 93 na Comissão de Direitos Humanos, junto com o Ricardo Brandão. O presidente da comissão era o Ricardo Brandão e eu estava na comissão com ele. E lá, naquela época, eu recebi uma moção de congratulações pelo trabalho edificante que nós fizemos nos presídios da capital, né? Mutirões carcerários. Né? E muita gente gosta, porque eu acho que é uma coisa importante, que é o lado invisível da sociedade, né? Esse pessoal que está encarcerado, cumprindo sua pena, quando já está tutelado pelo Estado. Então, a gente também tem que ter respeito, né? E as pessoas precisam ter dignidade, por óbvio. Aquelas que querem se reinserir na sociedade têm que ter uma oportunidade. Não são todos, mas nós temos uma grande parcela. Pessoas cometem crimes pequenos, delitos, algumas coisas que ainda têm como ser reintroduzido novamente na sociedade. E nós temos que dar essa oportunidade. Nós temos essas comissões para fazer um trabalho social,
Então, assim, de direito previdenciário é uma outra comissão muito importante para saber tudo que está vindo de novidade na área de direito previdenciário, na área de direito tributário. A gente teve toda a sim. polêmica agora há pouco tempo da revisão para a vida toda, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso é discutido dentro da instituição. Assim, sem nenhum destemor, sem nenhum tipo de trava. A instituição tem esse papel de estar levando não só para a sociedade, mas para aqueles que estão começando a sua carreira ou que já têm experiência, para conseguir interagir, até para você poder trabalhar. E é isso que é legal, porque a OAB sempre foi conhecida como a Casa da Cidadania. A- E você vê que eles estão discutindo temas que afetam o cidadão no dia a dia. Você está na Comissão de Direito Digital também, não? Isso. Então, é uma comissão... Hoje, talvez seja uma das comissões mais importantes. Tem gente que quer voltar à era do gelo. Mas será que hoje é possível? É possível você hoje viver sem tecnologia? Eu acho que é impossível. Hoje eu acho que é impossível voltar no tempo, né? Mas tem gente que aí está querendo restringir redes sociais, porque não consegue viver com crítica. Nós estamos vendo Concordo, esse debate profundo sobre isso. Como é que lida com as redes sociais? São temas que nós estamos tratando no CNJ, lá no Conselho Federal, tudo que você possa imaginar, né? Um debate que ficou acalorado, por exemplo, que saiu das raias só da OAB, já foi para a sociedade, que é o caso das sustentações orais, né? Então, Mansur, puxando esse assunto aí, eu não entendi ainda qual é o problema do camarada ir lá e fazer a sustentação oral. Eu não entendi ainda. Veja bem, eu acho que é que nós vimos uma pessoa, um ministro do Supremo, indeferindo, né? Sim. Um defensor público, inclusive, de fazer sustentação oral. Era embargos, né? Agravo. Não, agravo agravo, regimental. Porque, agravo veja regimental. bem, quando Tá. você dá uma decisão monocrática, o que cabe É o agravo regimental. um agravo regimental. E nesse agravo regimental, eles estavam tolhendo o direito do advogado fazer sustentação oral, porque, segundo o regimento deles lá, Não caberia. ele não poderia fazer sustentação oral em agravos. Né? Mas, veja bem, isso não pode ser um impeditivo violando a nossa lei. Sim. Porque nós temos esse direito legalmente constituído. Tanto é que agora a Ordem dos Advogados do Brasil está apresentando uma PEC para inserir na Constituição o direito do advogado sustentar. Porque, veja bem, a sustentação oral talvez seja o ápice, né, da Sim. defesa. Porque, muito embora se coloque no papel, se faça a defesa, mas a sustentação oral, eu digo desde a Roma Antiga, né, talvez seja uma das defesas mais eloquentes que nós podemos ver o próprio julgamento de Jesus Cristo. Sim. Né? Para quem respeito e para quem entende um pouco de Bíblia, quem lê história e tal, sabe que a sustentação oral é praticamente tudo, né? A defesa, você pode trazer ela escrita? Pode, mas a verve, a discussão, o debate, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Olha só a coisa maravilhosa que é você debater com os colegas, e você levar seu ponto de vista. Nós tivemos uma discussão acalorada esses dias lá entre o ministro Barroso e o ministro Salomão, todo mundo deve ter acompanhado, o Brasil inteiro acompanhou, que era o afastamento de 2 juízes da Lava Jato e 2 desembargadores, né? E houve uma discussão acalorada, cada um defendendo o seu ponto de vista, e eu acho que o bonito é isso, é por conta disso que tem que ter uma sustentação oral. Fui contra, inclusive, tenho minhas restrições com relação aos julgamentos virtuais. Acho, como disse o ministro Toffoli, para mim, ele falou diretamente para mim, que achava que esses julgamentos virtuais eram ilegais, injustos, porque eles são julgamentos secretos. Sim. Não há participação de advogados, não há discussão sobre os julgamentos, simplesmente inicia-se o julgamento virtual, pá, aparece o acórdão, você não sabe se De houve onde discussão, saiu aquilo, debate, né? nada. Então, assim, para fazer o quê? Cumprir metas. Exato. Né? Hoje em dia, infelizmente, né, com esse excesso de judicialização, que não é culpa da advocacia, diga-se aqui de passagem, mas sim nós temos diversos problemas que levam a esse excesso de judicialização, um Estado inoperante, um Estado ineficiente, que conduz as pessoas, todas as vezes que elas têm um problema, que não são solucionados ou pelas vias administrativas, pelas agências reguladoras, pelos PROCONs estaduais, municipais, as pessoas têm que entrar na justiça, vão para o juizado, vão para a justiça comum. Então, assim,
o próprio sistema brasileiro, ele cria essa possibilidade. Ele cria essa possibilidade. Onde nós temos hoje uma imensidão de problemas. Nós temos na área previdenciária. Sim. Mas isso é problema do governo, não é problema do cidadão e do advogado, que tem que entrar com ação para buscar os seus direitos. As pessoas, às vezes, não entendem. Há excesso de judicialização. Tem gente que fala advocacia predatória. Não, que esse é um outro termo que está equivocadamente sendo utilizado, Rafael, porque não é advocacia predatória. Na verdade, o que acontece em alguns lugares é uma advocacia fraudulenta. Isso, alguns lugares e alguns advogados. Excepcionalmente. Alguns lugares e alguns advogados. Poucos concordo. advogados prejudicando a imagem da advocacia a inteira. imagem da advocacia, né, inteira. E pegando pessoas vulneráveis. Sim. Então, assim, por óbvio, a OAB jamais aceitaria isso, tanto é que afastou, tomou medidas aqui, a OAB daqui, em outros lugares, houve operações do GAECO com relação a isso. Acho que eu não tenho nenhum tipo de receio de cortar na carne quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Eu acho que quando prejudica a profissão toda. Né? Porque isso não prejudica. Não, mas isso recentemente nós atendemos na prerrogativa. Sim, o que aconteceu? Sim, você está lá na prerrogativa. Determinado juiz, ele estava solicitando reconhecimento de firma. Né? O juiz estadual, que não é comum, né? Geralmente é o juiz federal que pede ali, no previdenciário mais antigo. Aí nós fomos atrás lá para ver o que estava acontecendo. Aí o juiz já chegou, nos recebeu e falou assim: ó, o problema é esse advogado aqui. Todos os outros advogados, pode trazer a procuração que quiser, mas esse eu vou pedir firma reconhecida. Aí conversamos com ele, aí ele explicou por quê. Porque esse rapaz, ele estava nessa advocacia fraudulenta, ou pelo menos uma suspeita, e ele queria evitar. Né? Mas era um advogado só, não era todo mundo. E nessa senda, nós tivemos um julgamento, Rafael, no CNJ, e dizia realmente, exatamente uma questão parecida com essa. Era no Mato Grosso, não era nem aqui no estado, e um juiz começou a exigir procurações até com reconhecimento de firma. Só que, em vez de ser contra aquele sujeito, aquele advogado que estava supostamente, porque a gente também não pode afirmar, supostamente ele estava praticando uma advocacia fraudulenta, ele começou a exigir de todos os advogados. Entendi. E com base nisso, o ministro Salomão, ele criou um grupo de trabalho que está para ser apresentado, eu tenho aqui, só que a gente não pode divulgar, porque ainda não foi aprovado, uma resolução que define em quais casos que o juiz pode criar algum tipo de exigências. Renovação de procuração, que é a principal, né? Ou, por exemplo, que seja destinado os valores, mesmo com procuração diretamente para o cliente. Então, ele vai ter uma limitação para que ele não possa fazer isso de forma indistinta e indiscriminada contra a advocacia. Sim. Quando tiver suspeita, ele vai ter que fundamentar as suas decisões, dizer por que ele exige isso, para que não se crie uma régua para todo mundo. Sim. Porque a grande, imensa maioria da advocacia é composta por pessoas honestas que dignificam a profissão e que realmente trabalham totalmente legal. Entendeu? Essa fala do Mansur é extremamente importante porque a gente sempre ouve aquela crítica à OAB dizendo assim: porque a OAB é corporativista, o advogado é tudo bandido. Não, a OAB tem Código de Ética e Disciplina, tem Tribunal de Ética e Disciplina, e a OAB está pronta, inclusive, a receber reclamações e afastar o cara que faz mau uso. Porque assim como você tem maus advogados, você também tem maus profissionais em qualquer área. Você vai ter o mau médico, você vai ter o mau juiz, você vai ter o mau policial, você vai ter... Mas esses maus são a minoria. Eles não podem representar a imagem do todo. É como o doutor Mansur falou, a maioria está ali, trabalhando honestamente, correndo atrás de cumprir prazo, defendendo os direitos do seu cliente. E aí você vê que esses casos, que são os que caem na mídia, são os que acabam ganhando notoriedade e criam essa mancha, essa mácula que atinge a todos. Exatamente. E pegando esse gancho do Rafael, com muita perspicácia, e digo aqui, eu estou na frente de duas pessoas extremamente inteligentes. Conheço aqui o Rafael, o Rodrigo, são perspicazes, conhecem muito da nossa profissão, conhecem muito de tudo. Ele tocou num ponto sensível. Uma vez estava dando uma entrevista e uma das entrevistadoras me perguntou: porque
vocês adotam medidas contra os seus integrantes? Eu falei, a OAB é uma das poucas instituições e entidades que publica no seu site. Quando o advogado está suspenso, quando ele tem prestação de contas pendentes, está lá no site. Você pode ver, está suspenso da atividade ou está cassada a carteira dele. Nós aplicamos, durante a nossa gestão, 230 penalidades. Pode até não parecer muito, mas é muita penalidade. Sim. Você está falando de 230 ou 200 e poucos profissionais que tiveram algum tipo de penalidade, censura, advertência, suspensão da atividade até prestação de contas, que é talvez uma das grandes, vamos dizer, o que tem mais de representação lá, talvez seja isso, né? Uhum. Que é o advogado, às vezes, retém o valor e não presta contas para o cliente. Então, nós aplicamos as sanções e ficam registradas no nosso site. Inclusive, advogados foram cassados, ou envolvimento, às vezes, com outros crimes, tráfico de droga, envolvimento com facções criminosas, ou também crimes sexuais. Já houve casos até de violência doméstica. Violência doméstica que nós suspendemos ou indeferimos a carteira. Sim. Né? E a gente respeita os colegas que vão defender os caras, lógico. A gente briga aqui porque o Rodrigo esteve lá defendendo um colega, mas é o nosso papel, aliás. Todo mundo tem o direito à defesa. Mas aí entra o debate, o debate é salutar. E eu sempre falo, nunca confunda o advogado com o seu cliente. Muitas vezes a sociedade, isso é recorrente, a própria imprensa. O fulano tal cometeu um crime absurdo, um assassinato, mas ele tem o direito à defesa como qualquer outra pessoa. Exatamente. E por que a OAB briga tanto e está indo hoje, por exemplo, brigar com relação ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? Justamente por conta disso. Porque a partir do momento que você cala a voz da advocacia, que você cala a voz da sociedade, você não tem o processo justo. Você não tem a ampla defesa e o contraditório, como diz a Constituição. Sim. E a gente fazer de conta que está fazendo justiça é uma injustiça. Nós temos que fazer justiça dentro dos instrumentos que nós temos legalmente. O que a Constituição prevê. Eu tenho direito de fazer uma sustentação oral? Eu tenho que usar esse direito. Claro. Agora, o senhor não pode. Bom, então o meu direito da defesa ali na tribuna está prejudicado. Com certeza. Então, você teve um julgamento justo? Eu acho que muitas pessoas que têm esse tipo de restrição, ou se cria esse tipo de restrição, não têm um julgamento justo. Até porque o próprio... Só para a questão do foro também. Sim. Ampliaram agora, viu? Então. Até porque quando você pega, na verdade, essa questão da sustentação oral, é porque, na verdade, o relatório ele é do relator. Os outros dois, muitas vezes, nem viram o processo. Exatamente. Eles estão sendo convencidos pelo relator na hora, os outros dois ministros, três, enfim... naquele momento. E ele tem que ter o contraponto ali do advogado. Uhum. E aí fica fácil, né? Ele convence o amigo dele ali. Nesse último julgamento que teve lá no CNJ, até teve um debate e eu ouvindo o ministro Barroso, que eu respeito, né, tenho uma admiração por ele usou um argumento que ele falou, mas o ministro Salomão botou o voto na noite anterior. Né? Veja bem, isso é comum. Sim. Porque os colegas, às vezes, não depositam voto com muita antecedência para ninguém ficar sabendo. Exato. Né? Então, assim, isso é uma coisa comum de acontecer. Por óbvio, se confia sempre na palavra, como você diz, do relator. Exatamente. E aí, por que você tem a sustentação oral? Para chamar a dúvida. Exatamente para os outros que não tiveram ainda acesso. Aí alguém pede vista, para analisar o processo. Porque se você não tiver o direito à sustentação oral, ele vai passar batido. É a voz do relator, o que ele levou e acabou. Pode ter uma dúvida entre um ou outro, dizer, não entendi direito, tal. Mas quando você vem com a sustentação oral, ali você coloca os seus pontos que quando você lê ou você ouve a posição do relator, você fala, mas isso aqui não está. Ele está falando uma coisa e não está aqui. Eu vou pedir vista. Exato. Então, você cria mais um tipo de salvaguarda para aquelas pessoas que estão ali sendo processadas para que ele possa ter um julgamento justo. Com né? certeza. E eu acho que o Poder Judiciário brasileiro, assim, na grande, imensa maioria, ele é um órgão de muita credibilidade. Sim. Né? E é por conta disso que a gente defende isso. Quando a gente defende, Rafael, a sustentação oral, Rodrigo, a gente defende para a sociedade, mas, na verdade, quem leva os louros é o judiciário.
E é por causa disso que, às vezes, eles não entendem isso. Porque quando você tem um julgamento justo, quem leva a moral é o judiciário. Exatamente. Que ninguém vai suspeitar o judiciário em nada. Exatamente. E você tem que ter um poder judiciário com credibilidade. Isso é e quando extremamente você trava a pessoa de fazer a sua defesa condignamente, dentro dos mecanismos legais e constitucionais, ali você começa a colocar em xeque. Pô, mas por que não aconteceu isso? Então, ele podia ter dado a voz. Eu tinha um julgamento agora recente, até num agravo. E o desembargador, a parte contrária, pediu para fazer sustentação oral no agravo. Ele tirou o processo de pauta para ir no presencial. Respeitou. Muito embora, vamos dizer, ajudou a parte contrária, mas para nós, como advogados, foi uma coisa importante, porque ele acabou reconhecendo a importância da sustentação oral. Se reconhece para ele, reconhece para mim. Sim. Se reconhece para mim, reconhece para toda a advocacia. Se reconhece para a advocacia, reconhece para a sociedade. Exatamente. O advogado não é nada mais que um representante da sociedade, é isso. Não, com certeza. A gente até brinca, né, cara, que o pessoal não dá devida importância para sustentação oral. Mas basta você ver que na própria academia, o que ganha ali a atenção, a paixão do aluno, é o júri, né? Claro. Todo mundo gosta de fazer audiência simulada, processo simulado, mas a hora que você fala que vai ter um júri simulado... Cara, mas eu vou falar o seguinte... Aí todo mundo quer participar, porque assim, faz parte disso o uso da palavra, né, cara? O júri é legal, mas sustentar oral no tribunal é muito mais legal. Você fez muito júri. Nossa senhora, eu vejo. Mas, cara, é diferente. Quando você vai sustentar oral, sabe o que é legal, Mansur? É que o oficial de justiça coloca a toga, beca você. Isso é muito legal, né? Você põe, assim, o cara põe. Parece o Batman. Batman chegando. Não, e outro argumento que eu tenho, que eu acho que é o mais forte de todos, porque quando eu vi lá no CNJ o movimento para mudar o regimento interno, para dar mais valor aos processos, aos julgamentos virtuais, um dos argumentos que eu utilizei é o seguinte: bom, se isso for acontecer, nós vamos ter que levantar a mão para o céu, porque o judiciário vai baratear, porque não vai precisar mais dessa estrutura. Porque para que nós mantemos essa estrutura toda? Gabinetes, plenários, funcionários, servidores, para quê? Vai poder fazer de casa. Só para uma coisa, é para ouvir a sustentação oral. Exatamente. Se você for analisar o judiciário como um todo, para que você precisa dessa estrutura toda, se não for para ouvir o advogado? Perfeito. Porque senão fica todo mundo da sua casa, você não precisa ter um fórum daquele tamanho, você não precisa ter um tribunal daquele tamanho, todo mundo trabalha de casa. Olha lá, passou o voto, tá, aqui entrou um processo, Rodrigo fez, Rafael fez, Mansur, papapá, julgando, como você pensa, acabou. Não precisa ouvir advogado e faz justiça, uma coisa mecânica, né? E as escuras, né? E as escuras, sem transparência, e um dos pilares do Poder Judiciário é justamente a transparência. O julgamento, você tem que ver como é que está acontecendo. Exato. Os debates, a pessoa entendeu, esse colegiado, principalmente. Então, assim, a sustentação oral e lá no CNJ a gente vê isso. E quantas vezes o voto do relator... Nós pegamos na sessão retrasada, até houve uma brincadeira do ministro Barroso, falou, hoje dá para pedir música no Fantástico. Deu 3 julgamentos, 14-1. 3 julgamentos, 14-1. Ou seja, o relator deu de um jeito e 14 pensaram contra. E é uma coisa difícil, às vezes. Louco. Mas por quê? Sustentação oral. Mudou ali na hora. O cara fez um voto, a sustentação oral acabou convencendo alguém, pediu vista, o cara trouxe o voto divergente e virou 14 E se você for pensar, isso pode acontecer mesmo, porque o voto do relator, muitas vezes, ele pode partir de uma premissa equivocada. Às vezes ele não entendeu o argumento. Sim. E é na sustentação oral que você consegue trazer a clareza desses argumentos. Eu percebo isso muito na área do digital. Sim. Tem muita gente que às vezes não consegue entender o conceito do digital. Quando você tem a oportunidade de fazer ali uma alegação final de forma oral ou uma sustentação oral e explicar para a pessoa detalhadamente, agora eu entendi. E aí até o próprio cara que deu o voto inicial já começa a pedir vista para poder mudar a posição. Na pandemia, eu acho que a gente teve uma excepcionalidade. Mas depois que nós voltamos ao normal, né? Inclusive quando eu estava lá, quando a ministra Rosa, junto com o ministro Salomão, fizeram
vamos dizer, baixaram uma resolução para a volta completamente presencial de todo mundo. Houve uma movimentação de alguns magistrados, queriam, inclusive, fazer retaliação, tal, mas, veja bem, hoje, se você pegar, todo mundo trabalha. O meio digital, ele é importantíssimo, mas para aquelas situações, por exemplo, quando você está fazendo uma audiência presencial num lugar e o advogado está a 1.000 quilômetros de distância, ele não pode estar lá. Ele faz de vídeo e a parte está lá. Os outros também. Sim. Então, você cria essa possibilidade, mas tem que ser do advogado. Olha, eu não posso estar aí, mas eu posso fazer por videoconferência. Mas é uma possibilidade do advogado. Ou, às vezes, deslocar um preso de segurança que está de alta periculosidade, vai estar no presídio federal. Pode fazer por vídeo, Sim. como tem sido feito. Né? Porque, às vezes, você tinha que trazer ele presencialmente. São situações excepcionais, mas tem que ser excepcional. A regra tem que ser uma e a excepcionalidade outra. Sim, não, concordo plenamente. E lá no CNJ, como é que é o clima lá, Mansur? O clima, ele é ameno, ele não é um clima pesado, tirando alguns dias onde tem alguns julgamentos mais complexos, né? Como foi esse último que estava julgando os juízes da Lava Jato. O juiz de primeira instância e os desembargadores. Lógico que foram os que sucederam o Sérgio Moro. Né? Inclusive, o Sérgio Moro estava num dos processos, mas o relator acabou tirando, porque como ele exonerou e hoje ele é senador, em tese ele não pode ser julgado lá. Perdeu objeto também, né? Porque ele exonerou. Então, existe uma discussão sobre isso também. Por quê? Porque, muito embora quando exonera, rompe completamente o vínculo, porque ele não tem mais vínculo nenhum, ele não tem aposentadoria, que o máximo que poderia ser cassado, vamos dizer, aposentadoria compulsória, mas é só com um processo transitado em julgado. Tem que ser judicial. Judicial. Porque lá é uma corte administrativa. Mas, assim, então foi um clima muito tenso, né? Um debate acalorado, tanto é que a própria corte estava dividida. Né? Então, assim, não é uma posição uníssona lá. Então, houve um debate acalorado entre o ministro Barroso e o ministro Salomão, né? E acabaram, um dia antes, o ministro Salomão acabou afastando os 2 juízes e os 2 desembargadores. No dia seguinte, aí tem que levar para ratificar a liminar. Aí acabaram retornando os 2 juízes e os 2 desembargadores continuaram afastados. E na próxima sessão que vai dar continuidade para a abertura ou não do PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Então ainda não deu início ainda. Então ainda tem mais um debate lá ainda. Vai ter mais um debate. Só afastamento liminar, só. Foi só afastamento liminar, que foi uma coisa rara que aconteceu lá. Também é muito raro de acontecer, porque o regimento fala que em casos de afastamento tem que ter a decisão do colegiado. Entendi. O regimento diz isso. Então, assim, isso aí, assim, só se for um caso excepcional que tem uma repercussão gigantesca. Ali os fatos todos são fatos que não são contemporâneos. Os fatos, para você ter uma ideia, o fato mais longínquo, que é da juíza Gabriela Hard, lá de 2019. Então, não tem contemporaneidade. Então, essa é uma das alegações que os conselheiros, a grande maioria, entendeu. Então, não daria para aplicar nenhuma sanção para ela agora. É lógico que ela abre o PAD, o processo administrativo, no final pode acontecer qualquer coisa. Mas agora não pode afastar, por falta de contemporaneidade. Então, isso foi decidido. Os outros casos, eles são mais recentes. São desobediências reiteradas de decisões superiores. O que acontece? Por exemplo, o desembargador está julgando um processo, vem uma decisão de um órgão superior, STJ ou Supremo, e ele cria manobras, mecanismos para não atender a decisão superior. Como juiz, que pode acontecer isso também. Muitas vezes a parte recorre, o tribunal reforma a decisão, ou dá uma liminar, e ele não cumpre. Quando ele faz esse bypass, que eles chamam, né, eles estão sujeitos a uma sanção. Tanto é que os 2 desembargadores foram afastados porque eles fizeram esse bypass. Ficou claramente demonstrado isso, então. Claramente demonstrado. Havia uma decisão do ministro Toffoli que eles não respeitaram, que era para suspender, e eles acabaram julgando o processo. Né?
E por conta disso, você vê a gravidade que a corte entendeu, ele acabou afastando os 2 desembargadores. Não, com certeza. E como é que está essa visão dos juízes coaches lá, Mansur? O juiz da internet, o juiz que está aqui. Eu ia perguntar isso também com relação ao advogado. O advogado influencer, que agora é uma profissão nova também, Não, né? os advogados influencers estão indo bem, pô. Eu Tô tentando virar influencer. Vamos lá, eu vou falar primeiro do advogado, depois do juiz. Perfeito. O que você prefere? Advogado e juiz. Qual primeiro? O advogado Manda o primeiro. advogado Bom, primeiro. o advogado é um profissional liberal. Primeira coisa. Ele não deve satisfação a ninguém além dos seus clientes. Ponto. Partimos daí, primeiro. Ou seja, ele é um profissional liberal, ele tem os seus horários de trabalho, ele tem os seus clientes para atender, ele tem os seus prazos para cumprir e ponto. Agora, os juízes, a Loman só prevê uma atividade além da própria magistratura, que é a docência, que não se confunde, em hipótese alguma, com coaching. Ministrar cursos, vender cursos. Esse é um tipo de atividade que é proibida pela Loman. Perfeito. Entendeu? Por exemplo, ele não pode falar sobre casos em andamento. Sim. Essa é uma regra. Inclusive, eu vou falar depois dos juízes que utilizam a rede social para manifestação político-partidária, que também, além de ser proibido, muita gente tinha feito, vem fazendo, hoje não. Por conta das últimas decisões do CNJ, afastando até juízes, desembargadores, por má utilização de rede social com viés político-partidário. Mas o juiz, ele não pode fazer atividade que se assemelhe a coaching. É proibido. Ele só pode exercer o magistério. Ah, mas lá ele ensina. Não, é o magistério tradicional. Dá aula numa universidade. Ele pode dar até aula por modo virtual, mas para um determinado grupo, para aquelas pessoas que ele sabe quem são, que eles estão ali regularmente inscritas, né, com presença, tudo mais. Ah, pode ter mudado, mas, por enquanto, nós não temos uma regra que permita que não seja feito dessa forma tradicional. Mentorias, coaches, etc. Então, estão fora disso. O que o juiz pode fazer? Ele pode ministrar aulas, pode até nos mestrados e doutorados ser... Professor convidado, palestrante... E pode ser o orientador. Orientador. Isso tudo bem, está ligado à docência. Mas fora disso, e o que a gente viu aí nessas redes sociais, isso está muito além. Mesmo porque eles vendem cursos também. Sim. Eles ensinam a ganhar dinheiro, eles ensinam algo diferente da docência tradicional. Pensando nessa sua fala, é mais ou menos assim, né, Mansur? Venha falar com o juiz, que o juiz vai ensinar você a trabalhar aqui no... Primeiro que isso aí, eu acho que desacredita um pouco a justiça. O juiz não tem que orientar ninguém. E aí está um caso que, lá no caso dessa Gabriela Hart, é uma das peculiaridades, uma das provas que foi... Isso eu falo porque isso aí foi, inclusive, mencionado, eu só falo do que eu ouvi lá. Por exemplo, o juiz trocando informações sobre o processo, ele, né, orientando a parte, o Ministério Público, no caso lá da Lava Jato, isso ficou claro, né? E ela realmente confessa isso. Ela fala isso no depoimento, quando foi ouvida pelo corregedor, de que eles teriam mandado o termo de acordo, que é um acordo que estava em nível 3 de sigilo, ou seja, ninguém sabia absolutamente nada, nem a União, porque, veja bem, esse dinheiro vai para a União, não para uma entidade privada como eles fizeram. Por conta disso que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. O acordo foi suspenso, porque continha uma série de ilegalidades. Você não pode fazer um acordo e destinar para uma fundação privada que você constitui e você vai gerir. E era isso lá, né? A Fundação Lava Jato. Então, assim, são coisas que o juiz tem que se precaver, né? A Loman é clara, ela, muito embora seja uma lei antiga, mas ela, nos tempos atuais, ela continua valendo. Sim. Né? Então, manifestação de cunho político partidário, proibido. Essa atividade de coaching, mentoria, essa venda de... Proibido. O juiz pode até
ser sócio cotista numa empresa, alguma Sim. coisa assim, mas ele não pode exercer papel de gerente, não pode nada. Ele tem uma infinidade de limitações. Né? Então tem que seguir isso. E hoje o CNJ está praticamente se voltando a essas questões. Questão político-partidária nem se fala. Tá batendo em cima. Importante essa fala do Mansur, porque o pessoal que quer seguir carreira no poder público acha que vou estudar, vou passar no concurso, vou pegar um cargo bom, vou ganhar dinheiro e vou trabalhar. Mas a pessoa não lembra que junto com os bônus vem os ônus, né? Tem gente que não imagina que a Loman é tão restritiva assim. Porque o juiz tem que manter sua imparcialidade. E muita gente pergunta, mas o ministro fala. Bom, nós temos um grave problema no Brasil. Por exemplo, o CNJ. Ele só tem atuação até o STJ. Você não vê nem ministro do STJ falando. Nunca você vai ver. Sim. Falando de processo, dando opinião. Eles não falam. Porque ali o CNJ chega até eles. Então, o alcance do CNJ é no máximo STJ. Então, no Supremo, infelizmente... Os caras dão palestra. Não é, eu acho que a palestra não é o mais grave, mas o tipo de manifestação que alguns ministros do Supremo fazem, até falam sobre casos que está sob andamento, que vai julgar a pessoa. Quando isso acontece, o Supremo é tudo suspeito. E veja bem, lá não tem para quem você vai recorrer. Exatamente, é por isso que faz. Por exemplo, o problema não é a palestra, é o conteúdo da palestra, muitas vezes. Esse foro que estenderam tão grande aí, pô, eu não sei o que essas pessoas que foram julgadas... O Supremo teria que ser uma corte constitucional, tudo bem, com mais poderes para analisar um certo diminuto ativismo, mas não do jeito que eles estão fazendo. Lá virou juizado de pequenas causas. Até para quem está assistindo o episódio e não está entendendo o que é isso que o Mansur está mencionando, é que essa semana foi aprovado no julgamento a ampliação do foro privilegiado, que agora vai ser julgado pelo Supremo não só ocupantes de cargos públicos, mas também ex-ocupantes de cargos públicos. Ex-ocupantes. Olha a gravidade. O cara já foi governador, o cara já foi presidente, o cara já foi deputado, vai continuar sendo foro privilegiado. Pensa a quantidade de processo que pode dar de nulidade isso aí. Mas nós temos um parlamento que devia funcionar para colocar o trem no trilho. Sim. Infelizmente, está faltando. Agora, precisa... Isso aí, eu acho assim, com todo respeito, eu acho que tinha que ter uma limitação de foro. Olha o que está na Constituição, eles ampliaram demais. Essas pessoas que estão sendo julgadas lá pelo 8 de janeiro... Ninguém sabe porque estão sendo julgados. E outra, não tem para onde recorrer. É uma instância só. Não existe. Não, acabou. Duplo grau de jurisdição acabou. Então, para essas pessoas... e penas altíssimas, né? Completamente díspares, né? Que não tem nada a ver. Mas o Brasil, como disse o nosso presidente Beto, precisa seguir em frente. E eu acho que esses que nos representam, tanto no Judiciário, no Supremo, no Congresso, eu acho que eles deviam ter essa noção que a gente precisa seguir. O Brasil precisa seguir. Essa polarização política, ela estragou demais o nosso país. Né? E eu acho que nós precisamos ter em mente que as coisas precisam voltar ao seu devido lugar. A fala dele foi bem emblemática no evento. E eu acho que precisa saber, eu acho que tem que voltar. Agora, como é que faz isso? É difícil, né? Mas a minha expectativa é de que isso chegue... Uma hora isso vai voltar. Agora, quando... só o tempo vai dizer. Eu acho que isso é uma correção que tem que começar de dentro para fora. Mansur, e o detalhe é o seguinte... Estamos chegando próximo ali ao final da gestão, né, do presidente Beto Simonetti e no caso do senhor como conselheiro federal também. Sim. A pergunta é a seguinte, e a próxima? Eu vou fazer a pergunta aqui. E aí, vamos tentar ser presidente do Conselho Federal ou não? Não, veja bem, primeiro que a gente nem fala em eleições, porque ainda nós estamos muito distantes até do período eleitoral. Mas, por óbvio, eu acho que é uma construção, né, de muitos e muitos anos. Eu acho que para você representar a classe, não só como a gente aqui já foi na seccional, está ali no Conselho Federal, mas é uma construção para o Brasil inteiro, né? Sim. Então, a gente não pode se iludir
que a gente tem que conhecer as peculiaridades de cada estado, cada advocacia, e isso tudo é uma coisa que demanda tempo, não é uma coisa da noite para o dia. O presidente Beto veio construindo isso há muitos anos. Eles não estão lá. Por exemplo, como nós aqui, Sim. eu cheguei em 93 na OAB, então nós estamos falando de 31 anos. Então, para chegar lá na frente, demora muito. Mas eu não digo que isso não possa um dia vir a acontecer. Mas é uma construção que demanda muito tempo. Eu acho que conhecer, integrar com essa advocacia nacional toda, é o trabalho que nós estamos fazendo hoje. Né? Mas eu digo que hoje o Mato Grosso do Sul tem uma projeção nacional. Mato Grosso do Sul está tendo, já veio também com o nosso próprio Ari, também, lá no Conselho Federal, foi diretor do Conselho Federal. São 5, né? Então você tem um sul-mato-grossense, hoje ele está no Tribunal de Justiça, mas ele ocupou também um cargo de destaque. Mas 10 anos para cá. Exatamente. De 10 anos para cá. Né? Eu acho que Mato Grosso do Sul hoje está se projetando, mas é um trabalho que demanda tempo e muitas mãos, né? Eu acho que essa união de esforços, né, conhecer toda a advocacia, fazer esse trabalho que a gente faz é importante, ouvindo todo mundo, né? Porque se você pegar o judiciário, nós temos 27 judiciários brasileiros. Sim. Por óbvio, o mesmo código em todos os lugares, mas em cada lugar tem uma peculiaridade a advocacia. Então você tem que conhecer tudo isso, né, se imiscuir, se envolver. É a questão das prerrogativas mesmo, né? Nós temos essas caravanas que onde você conhece cada lugar, como que funciona. Né? Eu vi uma vez de um amigo que foi presidente comigo que a Bahia era um lugar que você não conseguia advogar. Né? Ele falava, era um inferno. Ele chegava a usar essa expressão que eu não gosto de usar, mas ele falava isso. Então, assim, cada lugar tem sua peculiaridade. Tem lugar muito... Eu acho que nós estamos no céu, Sim, aqui. Maravilhoso. Tem lugar que desembargador não recebe advogado. Juiz também. Aí você tem que ir para o enfrentamento, briga, justiça, vai recorrer para CNJ, instâncias, entendeu? Então, cada lugar tem sua peculiaridade. Então, essa construção, entender o Brasil inteiro, ele demanda tempo. Agora, é importante a gente estar lá, né? Para fazer essa construção, a gente tem que estar participando de tudo. Sim. E hoje eu estou vendo com muita clareza que, se a gente não participa, a gente não conhece, entra despreparado. E qualquer cargo que você ocupa despreparado, eu falo para as pessoas, às vezes, né, Rafael, os caras falam, você concorreu, tal, você chegou à presidência, eu faço. Não. Faz 30 anos que a gente começou como você. Eu comecei na Comissão de Direitos Humanos, depois fui para a CDA, depois eu fiquei como conselheiro suplente, como construímos essa sede. Plantamos essas árvores todas ali, essas árvores que circundam ali a OAB, e fui trabalhando. Fui secretário-geral da ES, depois fui vice-presidente, depois cheguei a presidente. Mas fizemos um trabalho para a classe confiar. Porque e ali você tem que ter uma demonstração muito clara que você faz a defesa da sua classe. Sim. Né? Isso é só com o tempo. O cara fala, pô, esse cara faz tempo aí, cara. Advogando para nós aí, defendendo, entra com ação, briga pela gente, porque essa é a nossa função, não tem outra função. Ali é você defender a advocacia e diuturnamente. Você tem que ter couro grosso, né? Porque não é fácil. Mas, enfim, eu acho que pela frente tem um caminho aberto aí, né? E nós vamos construir, cada dia colocando um tijolinho, pavimentando, né, um pedaço de chão lá e vamos em frente. Não, com certeza. Com certeza. Grande. Já chegou a nossa hora, né? Não é possível. Já deu nossa hora, já passamos já dos 40 minutos. Não, então nós temos que trazer a próxima vez o Mansur para ele contar quando que ele começou lá, que ele atendia o telefone, na verdade era da barbearia. Era o salão de beleza. Salão de beleza. Salão de beleza e advocacia. Um telefone compartilhado. Eu sempre falo assim, se olhar para trás assim, aí eu via essa situação, né? Dividir um telefone com o cabeleireiro. Não pode dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O cara que faz isso, que submete a isso. Uma vez eu ouvi de um desembargador falecido, e ele falava dos estrangeiros. Falou, sabe por que o estrangeiro dá certo? Aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele não tem escrúpulo para trabalhar. Ele trabalha qualquer coisa. Se tiver que vender um espetinho na feira, eles vendem.
E a gente, quando começa a advocacia, principalmente gente que não tem ninguém da área jurídica, com todo respeito a quem tem, que a gente faz... Tem que fazer, né? As noções básicas, desde fazer café, limpar o escritório. E assim, eu acho que não é nada vergonhoso, pelo contrário, é edificante isso aí. Então foi assim que a gente construiu. Aprendi a fazer um café maravilhoso. Aí, ó. Desde há 30 anos fazendo café. E é gostoso. Isso valoriza a profissão, valoriza a gente. Né? Não tem que ter vergonha de nada. Pelo contrário, eu não tenho. Para mim, o cuidador de carro, a faxineira, o general, o presidente do tribunal, eu converso com o presidente do Supremo como converso com o faxineiro. Não tem que ter nenhuma distinção. Atendo o celular e respondo mensagem da mesma forma para os dois. Falo com ministros e todo tipo de pessoas, independentes, sem nenhum tipo de restrição. Eu acho que isso aí que é o mais importante, aprender a ser humano e continuar sendo humano, independente da posição que você galgar. Sim. Esse é o principal. Perfeito. Cara, é um prazer receber o Mansur aqui. Dá pra ficar uma Sempre. hora conversando, né, bicho? Eu queria ficar aí bastante. Não, Dava pra depois gente. em off eu quero saber de umas fofocas. Aí, ó. Depois tem que... Não, e ainda tem que trabalhar hoje lá. Aí, ó, tô falando, mas sextou, poxa. Quem não fez até meio-dia não faz mais, pô. Pior que eu tenho que atender. Né? Doutor, a gente só pode agradecer. É sempre Eu que agradeço, sensacional que é a isso, gente Rafael. receber e ter uma conversa dessa, porque, cara, é tanta informação importante que, olha, quem assistir esse episódio, pessoal, aproveita cada minuto, cada palavra aí, que isso é para guiar na profissão de vocês, nas metas de vocês, o que vocês querem da profissão de vocês. Então, assim, segue o exemplo de quem já está nessa jornada aí faz tempo, porque só tem lições boas a somar. Exatamente. E não ter vergonha, né, Mansur? Persistir. Começar, né? Persistência, resiliência, acreditar, ter fé, Deus no coração. Pronto. Não tem muito segredo na vida. A vida é muito curta, é tentar fazer coisas boas sempre, entendeu? Que as coisas boas sempre vão se aproximar de você. Fechou. Não é tudo certo, como eu estava ouvindo o Anthony Hopkins, ele fala assim, é sempre ter dúvida. É isso aí. Nunca ter certeza. Quem tem certeza só erra. Então tenha dúvida. Será que vai dar certo? Vai lá que vai dar certo. Mas não vai na certeza. Vai na dúvida. Você na dúvida. Vai na dúvida. A dúvida é o que faz a gente crescer. Se tiver com dúvida, vai com dúvida mesmo. Exatamente. Fechou. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Mansur. Obrigado, Valeu, Rodrigo. pessoal, Obrigado, até a Rafael. próxima.